Salve, salve rapaziada, aqui é Rodrigo Bronquinha no comando das carrapetas do Pitacos do Papo do Fino, em plena quinta-feira, um dia antes do que a gente costuma, porque eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa diferente do que a gente está acostumado a conversar aqui no Pitacos. A gente costuma falar só do Cartola. Agora a gente vai fazer uma análisezinha rápida do brasileiro em cima de algumas estatísticas. Galera curte, né? Estatística é um problema porque ela te engana demais. Tem gente que acha que estatística fala tudo, resolve tudo no Cartola. E o Cartola, a maior parte dele é sorte, não tem como negar. É só você não fazer burrada e contar com a sorte. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessas análises do brasileiro para você, como é que eu vou pensar no Cartola olhando esse monte de estatísticas que me empurram praticamente todos os jogos, né? Então todos os jogos os caras despejam uma porrada de estatística. Eu fiz uma compilação de algumas, né, que são um pouco mais importantes e vou mostrar para vocês como a estatística não tem valor sendo só estatística. A molecada acha que estatística não, porque tem 70% de posse de bola, não, porque fez tantas só, não. Estatística sem análise de jogo não existe. E eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Vamos lá? Ó, aqui está uma tela que eu fiz com estatísticas de gols. Nós vamos trabalhar em cima delas rapidinho. Melhores ataques do campeonato. Vamos lá. Melhores ataques: Inter, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e Flamengo. E Palmeiras. Se você pegar esses primeiros, vamos incluir o São Paulo também. É todo mundo que está lá em cima. É a galera que está lá em cima, brigando lá em cima. Aí aparece o Corinthians com 12. Só que assim, rapaziada, 15 gols, 10 gols, 12 gols. A diferença é pouca, você não pode analisar só o gol. Mesma coisa, vamos analisar quem são os piores ataques. Né? A diferença em relação a 15 já fica maior. Curitiba 7 gols, Atlético Paraná 8, Grêmio 8, Goianiense 9, Botafogo 9, a galera que está mais para baixo. Tá todo mundo na segunda parte da tabela. Beleza? Óbvio, né? Relativamente óbvio. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar agora assistência. Assistência. Quem deu mais assistência na competição? Inter, Atlético Mineiro, Santos e o Corinthians. Quer dizer, a bola chega, né? Mas não estão fazendo. Você vai analisar só assim? Olha o que eu fiz para vocês. Porcentagem de gols com assistências. Certo? Então são jogadas construídas. A gente pode considerar como jogada construída. Tá aí, ó. Atlético do Paraná, Ceará, Corinthians, só depois aparece o Inter. Isso não inclui, por exemplo, gol de rebote. Isso não inclui gol de bola roubada. Então esses dados falam o quê? Eles falam muito pouco pra gente. Falam muito pouco. Agora, esse dado é importante. Jogos sem marcar gols. A gente está falando aqui que foi gravado depois da 10ª rodada. Uns times com 9, até alguns com 8. Curitiba, 6 jogos sem marcar gol. Então, se você quer buscar saldo de gol, você tem que ir atrás de jogo de Curitiba, Sport, Atlético Paraná, Ceará. Isso significa que vai dar certo? Não, aí você vai contar com a sorte. Agora, você pode dizer, vou cometer um vacilo legal se eu colocar Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull, que marcaram gols em praticamente todos os jogos. Em praticamente todos os jogos. E mais, olha aqui, Palmeiras e Goiás marcaram gols em todos os jogos. Eu deixei vazio para a ilustração ficar mais legal. Então jogar contra o Palmeiras, contra o Goiás, Inter, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull, Fluminense, Vasco, não adianta botar time saldo de gols. Por quê? Porque os times fazem sempre. Isso quer dizer que sempre vão fazer? Não, você pode dar sorte. É aí que eu falo, entra a sorte. Só para ilustrar, quem faz muito gol de cabeça, né, que aí é até bacana, né? Olha quanto time não fez gol de cabeça ainda. Será? Agora,
Isso porque não faz gol de cabeça, porque não tem bom cabeceador, ou porque não cruza bem a bola dentro da área, ou porque não joga pelas laterais. Então, estatística sozinha não tem fundamento. Gol de falta. Quem mais fez gol de falta? Santos, o Minimício, né? São Paulo, Vasco, Felipe Bastos na primeira rodada, Botafogo, Goiás, Rafael Vaz, aquele gol por baixo, né? Pênalti. Quer dizer praticamente nada, né? Ah, tem muito pênalti marcado, mas assim, a quantidade é praticamente a mesma, né? Só o Atlético Goianiense, Ceará e o Red Bull não fizeram gol de pênalti, e o Paranaense. Gols de dentro da área e gols de fora da área, né? Dentro da área, muito mais gols do que fora, obviamente, o pessoal não chuta, mas assim, vocês podem ver que essas estatísticas de gol sempre são dominadas pela galera que está melhor na tabela. Esse aqui de fora da área tem o Fluminense e o Atlético Goianiense liderando. Veja bem, é pessoal que não é tão comum. E aqui a estatística de gols sofridos. Quem mais sofreu gol? Red Bull, Bahia, Corinthians, Fluminense, Goiás. E olha o Flamengo aí. Então é time, dá para você confiar na defesa dos caras quando você quer apostar em saldo de gols? Dá para pegar um lateral, se desarma muito, etc. Mas assim, nesses times, pegar o goleiro, por exemplo, não dá. O Red Bull, o Bahia, o Corinthians, quase 2 gols por jogo. É muita coisa, né? Em relação ao saldo de gols, olha o que eu fiz aqui para vocês. O Inter ficou 6 jogos sem tomar gols. Isso não significa que vai continuar com essa média alta pra caramba, né? O Ceará, o Vasco, o Atlético Mineiro e o Grêmio, 4. 4 jogos em 10 já é pouca coisa abaixo disso. E aí você vê, Red Bull e Sport Recife tomaram gols em todos os jogos. Vai querer contar por 5 pontos daí? É muito improvável. Então você tem que conhecer essas estatísticas básicas, né? Gol contra, quem fez gol contra aqui? Goiás, Flamengo, Curitiba, Paranaense, Palmeiras e Sport. Quer dizer alguma coisa? Significa nada, é só ilustrativo. Vamos aqui, estatística de finalização, né? Total de finalizações, quem mais chuta no gol. Isso é bacana por quê? Porque quando o cara finaliza muito, você tem aquele pontinho da finalização, defendida ou não, né? Aí a gente vê Atlético Mineiro, São Paulo, o Red Bull lá embaixo com o número de finalizações alto, assim como o Grêmio. O Grêmio tem um grande número de finalizações e também não está bem no campeonato. Aí Flamengo, Inter, aí a diferença do Flamengo para o Inter já é uma diferença grande, né? E os que finalizam menos, ó, Goiás, o Vasco que está lá em cima, é um dos que menos finaliza. É um dos que menos finaliza. Então, significa o quê? Que vai fazer menos gol? Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente acabou de ver que é um ataque positivo esse ataque do Vasco, né? Agora, em relação aos chutes no alvo, quem acerta o alvo? Atlético Mineiro, Flamengo para compensar a defesa ruim, São Paulo, Internacional, e o Grêmio é o primeiro mais para baixo que aparece nessa lista de acertar no alvo. Aí eu fiz para vocês um percentual de pontaria, quem são as melhores pontarias. Olha quem é a melhor pontaria do campeonato. Agora me fala que estatística significa alguma coisa. O que isso pode significar? Ah, os atacantes do Corinthians mandam bem, mas a bola não chega. Porque lembra, vamos voltar aqui na estatística de gol. Vamos ver onde está o Corinthians nos gols marcados. Aqui, ó, 12 gols. É um bom ataque? É um bom ataque, mas chuta pouco. Ah, então se chutasse mais estaria melhor? Sim, por que não chuta mais? Porque provavelmente a bola não chega, né? A efetividade de gols, a relação de gols, o percentual de gols por chute. Olha quem é o melhor, Atlético Goianiense. Junto com ele, Bahia. Depois, Corinthians. São quem? São aqueles mais certeiros. Precisam chutar menos para fazer o gol. E olha quem está lá embaixo, São Paulo, que é um time criticado por chutar pouco, é um dos que mais finaliza no campeonato. É o segundo que mais finaliza. Só que olha a pontaria do São Paulo. Praticamente 3 vezes pior que a pontaria do Atlético Goianiense. Aí um dado de curiosidade, bola na trave, né?
Curiosidade pura. E o Fluminense e o Santos não acertaram a trave ainda. Finalização para fora, que também não significa muita coisa. O Red Bull, que é um dos que mais finaliza também, finaliza muito para fora, então tem problemas com os atacantes. Então, vale a pena escalar atacante do Red Bull? Não. Vale a pena escalar atacante do Grêmio? Não. Porque eles não são muito eficientes quando chutam a gol. Pênaltis perdidos, mais por questão de ilustração, né? E a questão absurda que agora o Cartola está contando passe incompleto e os passes explodiram, né? Principalmente porque tem goleiro dando 10, 12, 15 passes incompletos por jogo. O Internacional é o rei do passe incompleto. O Marcelo Lomba tá aí estourando. Red Bull, Sport, ó, o líder e o lanterna, com grande quantidade de passes incompletos. Ah, mas tem um detalhe. O Inter tem uma posse de bola melhor que o Red Bull, certamente. Mesma coisa quando você vai falar das estatísticas de roubada de bola. Quem rouba muita bola? Fluminense, é o time que mais rouba a bola. Depois é o Inter. Quem mais rouba a bola é o Fluminense? Todo mundo tá olhando aí, né? 241 a 236. É óbvio que é o Fluminense. Claro que não. Quem mais rouba a bola é o Inter, porque ele fica menos com a bola no pé. Porque quem tá com a bola no pé não rouba a bola. Então o Fluminense não fica com a bola no pé, fica mais fácil roubar a bola. O Inter fica com a bola no pé. Então ele é mais eficiente roubando bola. Então você não pode ler estatística sozinha. Mas pro Cartola, o que você vai pensar? O Fluminense rouba muita bola, então vou Calegari, galera que rouba a bola ali do Flu, vou colocar, vale a pena. Às vezes vale mais a pena você pensar no Calegari desarmando do que no saldo de gols do Calegari, né? E aqui a última parte que eu trouxe para fechar faltas. Time muito faltoso aqui é o Inter. E é um time muito faltoso porque é um time que muitas vezes detém a posse de bola. Então será que é por isso que ele toma tão pouco gol? Porque ele mata a jogada? Pode ser, mas faz muita falta. E se faz muita falta, a gente vai ver que toma bastante cartão amarelo. O Atlético Paranaense, Fortaleza e Ceará também cometem muitas faltas. Nesse quesito, quem comete menos falta é o Bahia, Botafogo, Grêmio e o Corinthians, né? Bastante criticado o Corinthians nesse começo do campeonato. Faltas recebidas. O Marinho, não, desculpa, o Santos, né? O Marinho apanha demais no jogo, né? Então, o Santos 205, 195 o Fluminense, 181 o Coritiba, tá lá embaixo, e o Sport que tá mais para baixo que para cima. Expulsões: 4 do Coritiba, 3 do Santos, 3 do Red Bull, 3 do Grêmio, 3 do Ceará. Quem não foi expulso ainda? São Paulo, Botafogo e Atlético Paranaense. Tem alguma coisa a ver com o estilo de jogo? Particularmente tem. Marcadores mais agressivos ou menos agressivos. O São Paulo e o Botafogo, especialmente, não tem marcadores muito agressivos. O Atlético Paranaense tem o Wellington, né? Mas não tomou vermelho ainda. Cartão amarelo: Sport, Fluminense, São Paulo. Por que muito amarelo se eu acabei de falar que ele é pouco violento? Ele é pouco violento, ele mata o lance. Então é marcação boa. Santos, Goiás e Flamengo. E lá embaixo com pouco cartão, Atlético Mineiro, que é o time que mais tem posse de bola no campeonato, Atlético Goianiense, Botafogo, Bahia e Grêmio. Impedimento. Impedimento não tem explicação, né? Impedimento é... porque a galera não tem feito linha burra, é uma vez ou outra. Os caras que não sabem se posicionar mesmo. Aí você perde um pontinho desnecessário com o atacante. Em vez de ganhar do gol, você perde no impedimento. Ó, São Paulo 23, Santos 22, Curitiba 21, Atlético Mineiro 21. Defesas difíceis, um dos itens mais questionados do Cartola. Disparado o Santos. Por quê? Porque é um time que não é bom, mas está com um goleiro em grande fase. 21 defesas difíceis. Independente do questionamento do critério. 14 o Curitiba, 14 o Bahia, 13 Ceará e Botafogo. Ah, mas é ruim pensar só em defesa difícil. Você não sabe quantos ataques o time sofre. Vamos analisar os gols. Ó, vê a diferença aqui.
O João Paulo fez 21 defesas difíceis e tomou 11 gols. Certo? Isso quer dizer que ele pega muito bem. O Wilson fez 14 defesas difíceis, mas tomou 14 gols. O que isso significa? Que o time está sendo metralhado. Em contrapartida, você vê o Gian aqui com 12 defesas difíceis e só 6 gols sofridos. Ou o Vanderlei com 10 e 9. Então são análises que você precisa fazer num conjunto. E para ser mais eficiente ainda, só ilustrar aqui defesa de pênalti, né, que foram só 3, foi uma do Wilson, uma do Volpe e uma do Cleiton. Só para ilustrar para vocês em relação a essa questão de estatística, a gente precisa analisar jogo a jogo. Você vai falar, mas o Santos, o João Paulo fez defesa difícil porque o Santos já pegou todo mundo que está na parte de cima da tabela, né? O Santos já pegou o Palmeiras, o Santos já pegou o Flamengo, o Santos já pegou o São Paulo, o Santos já pegou o Inter, pegou todo mundo lá. É por isso que o João Paulo... Não, o João Paulo tem a maioria das defesas dele contra Sport e Ceará. Maioria não, porque ele fez 21, mas pelo menos umas 7 defesas difíceis vem desses 2 jogos. Então, se você não analisa essa condição, você não consegue entender o que acontece e fica só admirando isso aqui. Não adianta. Você tem que usar a estatística a seu favor, você tem que entender. Então você tem que analisar jogo a jogo, não é simplesmente estatística, certo? Então eu passei isso aqui para de repente ilustrar para vocês algumas coisas em relação aos times do Brasileiro, tá? Ficou um pouco grande, mas eu espero que seja bem produtivo para vocês. É isso aí. E quem está conosco no Pitacos do Papo do Fino, também sigam a gente no Instagram, Papo do Fino, curtam a página do Facebook, Papo do Fino, comentem no YouTube e comentem com a gente lá. Entenderam? Capite? Certo? Então, eu espero vocês lá. Abraços e até a próxima.